Existe um momento nos evangelhos em que Jesus ele deixa de parecer uma pessoa normal. O rosto dele começou a brilhar como o sol e as roupas dele ficaram todas brancas como a luz. E do céu a voz do Pai, a voz de Deus disse uma frase que muda tudo. E eles viram com os próprios olhos. E eles ficaram tão assustados com aquilo que eles estavam vendo, que a Bíblia diz que eles caíram de joelhos no chão. Mas antes de entender o que está acontecendo nesse momento da história, eu preciso fazer uma pergunta para você. E se alguém chegasse para você e perguntasse: Jesus, ele é Deus ou ele é filho de Deus? Qual é que seria a sua resposta para uma pergunta como essa? Porque essa pergunta ela pega muita gente desprevenida. E se você der a resposta errada para essa pergunta, você acaba quebrando, destruindo uma fé inteira. Então, minha gente, é justamente sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Se você não me conhece, seja muito bem-vindo. Meu nome é Renato. Bem-vindo aqui ao nosso canal Bíblia Talk. Esse canal onde a gente estuda a palavra de Deus de uma forma prática, direta, sem rodeios. Na semana passada a gente fechou uma sequência sobre o Pai. A gente falou sobre o Pai em quase todos os episódios. A gente viu que ele é o Deus eterno. A gente falou que ele é a fonte de toda a divindade. A gente viu que nós somos filhos desse Deus. E quando nós temos ele como nosso Pai, tudo muda na nossa vida. Porque a gente para de viver com medo. Mas hoje, nesse vídeo especial de hoje, nós vamos mudar um pouquinho o foco. Hoje a gente vai começar a olhar para o Filho. Quem é Jesus de verdade? Será que ele é só um profeta, uma pessoa muito sábia? Será que ele é um mestre moral? Ou será que ele é o próprio Deus? E ainda mais, a segunda pessoa da Trindade, o Deus encarnado entre nós. E para responder essa pergunta, a gente vai olhar para dois momentos distintos na palavra de Deus. A primeira vai ser a concepção de Jesus e a segunda vai ser a transfiguração. Esses dois eventos, eles revelam de uma forma inegável que Jesus ele é Deus. Então, se esse conteúdo te ajudar de alguma forma, já deixa o seu like, já se inscreve nesse canal, porque isso faz uma diferença enorme aqui no nosso canal Bíblia Talk. O nosso primeiro texto de hoje está em Lucas, no capítulo 1. O anjo Gabriel, ele aparece para Maria e ele diz uma coisa impressionante no versículo 35. Ele diz assim: o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Você consegue entender o que está acontecendo aqui nesse momento? Maria, ela vai conceber um filho, mas não é um filho de uma forma natural. O Espírito Santo está dizendo que vai operar um milagre nela. O anjo está dizendo que o Espírito Santo vai operar um milagre. E qual que é o resultado? O resultado será uma criança que será chamada Filho de Deus. Só que tem um ponto aqui muito interessante, porque muita gente confunde essa expressão. Pensar que o Filho de Deus significa que Jesus é inferior a Deus, que ele é inferior ao Pai. Tipo, se Jesus é filho, então ele é menor do que o Pai, né? Mas não é assim que funciona. Na cultura judaica, quando você chama alguém de filho de alguma coisa, é porque essa pessoa é da mesma substância, ela compartilha a mesma natureza. Então, quando a gente vê a Bíblia falando sobre o filho da desobediência, o que a Bíblia está querendo dizer é que essa pessoa, ela tem a desobediência por natureza. Quando a Bíblia fala filho do trovão, ela está dizendo que aquela pessoa tem uma natureza impetuosa. Então, quando o anjo diz que Jesus ele será chamado de Filho de Deus, ele está dizendo que Jesus ele compartilha a mesma natureza divina do Pai, a mesma natureza divina de Deus. Então, ser chamado de Filho de Deus, nesse caso aqui, não significa uma inferioridade. Na verdade, é a identidade de Jesus. E a concepção virginal de Jesus, ela confirma isso. Jesus ele não nasceu como qualquer outra pessoa, como qualquer outro ser humano. Ele não teve um pai humano. O Espírito Santo operou o milagre. E é justamente por isso que Jesus, desde o ventre, ele já era santo, sem pecado, sem nenhuma mancha, plenamente Deus e plenamente humano. O apóstolo João, ele diz lá no começo do seu evangelho que Jesus ele era o Verbo, e esse Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele diz que todas as coisas foram criadas por ele. Então Jesus ele não é uma criatura. Jesus ele é o criador de todas as coisas. Eu tenho certeza que se você não mora em Marte, você já deve ter ouvido falar em teste de DNA. Se você assistiu o Ratinho, com certeza você já ouviu falar. Quando a polícia encontra uma amostra de DNA numa cena de crime, ela consegue identificar a pessoa com precisão que cometeu aquele crime. Então não importa se o suspeito ele nega que não foi ele, o DNA ele não mente, porque a identidade ela está marcada ali. E a concepção de Jesus, a concepção virginal dele, é a assinatura do DNA divino.
Então nós vemos que o Espírito Santo operou o milagre, o Pai enviou e o Filho encarnou. Então a gente pode entender que a identidade ela está ali marcada desde o ventre. Jesus ele não é um homem comum, ele é Deus conosco, ele é o Deus Emanuel. E como a gente viu lá no nosso primeiro episódio, quando Jesus estava no batismo ali, sendo batizado, nós vimos a revelação da Trindade. O Filho estava na água, o Espírito Santo estava descendo como pomba e o Pai estava falando, dando a aprovação do céu. E aqui, no momento da concepção, a gente vê a mesma coisa acontecendo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo atuando juntos. Então a gente percebe que a Trindade ela está presente desde o primeiro momento de Jesus na Terra. E aí você pode virar para mim e falar assim, mas Renato, tudo bem. Se Jesus ele é Deus desde a concepção, por que será que os discípulos eles demoraram tanto para conseguir enxergar isso, para conseguir entender isso? E a resposta é porque veio um momento em que essa verdade ela foi revelada de uma forma que ninguém poderia ignorar. E esse momento é justamente o momento que nós estávamos falando antes, que é o momento da transfiguração. Agora a gente vai para o livro de Mateus, no capítulo 17, no versículo 1 e 2, que diz assim: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou, em particular, a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. A sua face brilhou como o sol, as suas roupas se transformaram brancas como a luz. Você consegue imaginar essa cena do que está acontecendo aqui nesse momento? Pedro, Tiago e João, eles sobem no monte. E muito provavelmente eles já estavam cansados, suados, sem saber direito o que estava acontecendo e por que eles estavam ali. E de repente, bum! Jesus ele muda na frente deles. E o texto vai usar aqui uma palavra que deu origem à nossa palavra, o nosso termo metamorfose. Então não foi uma maquiagem, não foi um truque de luz que estava acontecendo ali. Foi uma transformação profunda. A glória que Jesus sempre teve desde a eternidade com o Pai, agora ela foi revelada visivelmente, em forma visível para os seus discípulos. O rosto de Jesus começou a brilhar como um sol. As roupas deles ficaram brancas como a luz. E aí acontece uma coisa impressionante. Moisés e Elias, eles aparecem ali e começam a conversar com Jesus. E aí você pode me perguntar, mas por que Moisés e Elias apareceram? E eu quero te dizer, porque Moisés ele representa a lei, ele é o legislador de Israel, quem recebeu os 10 mandamentos de Deus lá no Monte Sinai. Já Elias ele representa os profetas e ele é o símbolo da proclamação profética, aquele que anunciava a vontade de Deus. Então a presença desses dois figurões da Bíblia ali naquele momento não é uma coincidência. Eles estão ali para testemunhar que toda a lei foi cumprida, que todas as profecias apontavam para Jesus e que Jesus é o cumprimento de tudo que foi escrito e de tudo aquilo que foi falado. E aí é exatamente nesse momento que a gente chega ao clímax desse texto, que é o versículo número 5 que eu quero ler para você. Ele diz assim: enquanto ele ainda falava, uma nuvem resplandecente os envolveu. Dela saiu uma voz que disse: este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Ouçam-no. Você consegue entender aqui a voz do próprio Pai, a voz do próprio Deus saiu daquela nuvem resplandecente. Eu não sei se você lembra nos episódios anteriores, acho que foi no primeiro episódio, quando a gente falou que a mesma voz, a voz do céu, falou a mesma coisa. Esse é o meu filho amado em quem me comprazo, esse é o meu filho em quem eu tenho prazer. Mas aqui nesse texto tem um acréscimo muito importante, porque a voz diz: escutai-o. E você percebe o que está acontecendo aqui? Deus ele não está nos dando uma sugestão, ele está nos ordenando. O Pai está dizendo: esse é o meu filho, ele é Deus e você precisa escutar o que ele tem para dizer. Deixa eu tentar explicar isso melhor para você. Você já viu um eclipse solar? A lua ela passa na frente do sol e ela bloqueia a luz do sol. E por alguns minutos, alguns momentos, o sol ele perde a luz, parece que ele parou de brilhar, mas na verdade ele só está com a sua luz bloqueada por causa da lua. E é justamente o que acontece com Jesus. Na encarnação, a glória de Jesus ela foi meio que eclipsada. E Jesus ele acabou andando por aí como se fosse um carpinteiro qualquer, como se fosse um ser humano qualquer ali na comunidade da Galileia. Ele comeu, ele bebeu, ele dormiu, ele chorou, mas ali na transfiguração é como se a lua tivesse saído da frente e aqueles 3 discípulos puderam ver o brilho real da glória de Jesus. Minha gente, Jesus ele nunca deixou de ser Deus, ele só revelou por um momento aquilo que ele sempre foi. Mas depois desse momento espetacular, aconteceu uma coisa que é muito interessante. Moisés e Elias, eles desapareceram. E a Bíblia diz que aquela nuvem resplandecente, ela também se dissipa, ela desaparece.
E o texto vai continuar dizendo que os discípulos, eles erguem os olhos, eles levantam os olhos e eles não conseguem ver mais ninguém senão Jesus. E aí eu pergunto, por que só Jesus ficou? Essa pergunta parece ser uma pergunta muito simples, mas ela carrega uma verdade gigantesca dentro dela. Sabe por quê? Porque Moisés, ele representava a lei. Elias, ele representava os profetas. E os dois apareceram conversando com Jesus e depois eles sumiram do nada. Sabe por quê que só sobrou Jesus? Porque a lei, ela era boa, mas ela não salvava ninguém. Ela mostrava apenas o padrão de Deus, mas ela não conseguia dar força para as pessoas para cumprir. Os profetas, eles eram importantíssimos, mas eles só apontavam para alguém que viria no futuro. Eles eram como se fosse uma seta, mas eles não eram um destino. Jesus é o destino. Jesus é o cumprimento da lei. Jesus, ele viveu uma vida perfeitamente sem pecado, com nenhum pecado. Jesus, ele é um cumprimento dos profetas, ele cumpriu tudo aquilo que foi profetizado, que foi anunciado sobre o Messias. E é justamente por isso que no final de tudo só fica ele. O autor de Hebreus, no capítulo 1, ele diz assim: no passado, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nesses últimos dias nos falou por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Então nós vemos aqui que Deus, ele falou de várias formas, ele usou os profetas, mas agora ele fala conosco através do seu Filho. Jesus, ele é a revelação suprema de Deus. Jesus, ele é a palavra final, ele é o ponto de chegada. E se você olhar comigo lá em Atos, no capítulo 4, no versículo 12, Pedro, ele vai declarar assim: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Nós vemos aqui que não é Buda, que não é Maomé, que não é nenhuma religiosidade, que não são as obras que você pode fazer. É só Jesus. É só Ele que é o caminho, a verdade e a vida. Só Jesus é a nossa rota direta para Deus. Não porque Deus é um Deus arrogante, mas porque Ele é um Deus honesto. Então aqui no momento da transfiguração, essa verdade ela é confirmada. A lei, os profetas, eles desaparecem e só sobra Jesus, só permanece Jesus. Jesus, ele é o centro de tudo. Então o que nós sabemos? Jesus, ele é Deus desde a concepção. A encarnação não foi uma promoção que Jesus teve. Na verdade, foi o Deus eterno assumindo a forma humana. Nós vemos que o Espírito Santo operou o milagre, Deus enviou e o Filho nasceu santo e perfeito. Em segundo lugar, a transfiguração, a glória que Jesus sempre teve no céu, foi revelada. Moisés, Elias apareceram ali e só confirmaram uma coisa: a lei e todos os profetas foram cumpridos e apontavam para Jesus. E a voz de Deus que aparece ali naquele momento, ela diz: escutai-o. Significa que eu e você precisamos dar ouvidos àquilo que Jesus tem para nos dizer. E em terceiro lugar, no final, só ficou Jesus. E por que só ficou Jesus? Porque ele é o único mediador, ele é o único caminho, ele é a revelação suprema e final de Deus. Jesus, ele não é um no meio de muitas outras pessoas. Ele não é apenas uma opção num cardápio espiritual. Ele é o centro de tudo. A Bíblia fala sobre ele desde sempre. E quando você entende isso, você para de procurar atalhos e você começa a descansar na presença dele. Gente, no próximo episódio a gente vai mergulhar ainda mais profundo na identidade de Jesus. Nós vamos ver por que o apóstolo João vai chamar Jesus de o Verbo. Por que será que Jesus é chamado de a Palavra de Deus? Então nós vamos ver como isso se conecta com a revelação da redenção. Então você não pode perder esse próximo episódio. E já me conta aqui nos comentários o que mais te impactou nesse vídeo de hoje. Foi a concepção? Foi a transfiguração? Foi a exclusividade de Jesus? Eu quero saber o que você achou e o que mais mexeu com você nesse vídeo de hoje. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva agora, já ativa o sininho das notificações para que você não perca o próximo vídeo dessa série. Eu espero que do fundo do meu coração que você tenha aprendido pelo menos uma coisa ou duas com o nosso vídeo de hoje, e eu te vejo aqui de novo no nosso canal Bíblia Talk.